Filho, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O inverno finalmente passou. O povo que andava em trevas viu a grande luz. Os que moravam na região das sombras viram a luz. E como pode ser isso? A majestosa luz, imponente, incontida, exageradamente monumental, de alcance universal e efeitos permanentemente irrefutáveis. Ali, misteriosamente contida, assombrosamente condensada, vestida de pele e osso, com pequenas mãos e olhinhos apertados, repousando sereno numa manjedoura. Era o filho prometido ao homem pecador, a promessa feita ao desgarrado, o feixe de esperança na qual se agarraram homens e mulheres ao longo dos séculos de escuridão, a confiança depositada na história inexistente de um Salvador. Ali, com pés, mãos, ganhou sorriso a incandescente luz, aclamada pela natureza, reverenciada pelos astros, procurada pelo forasteiro e perseguida pelo inimigo insolente. A luz estava finalmente entre nós e vimos a sua glória, como se fosse o próprio Filho perfeito de Deus. E ele na verdade é a imagem do Deus invisível, o reflexo perfeito do divino. Cada um dos seus movimentos foi um reflexo do caráter irrepreensível do Pai. Sua fala, um eco da vontade perfeita de Deus. Seus atos, uma demonstração do juízo e misericórdia entre os homens. E isso porque foi do agrado do próprio Pai que nele habitasse toda a plenitude. Nele, em que todas as coisas foram feitas, e no qual tudo subsiste, o que é visível, o invisível, tronos, dominações, tudo partiu dele, e existe por meio dele, e esteve entre nós, e nós vimos, esteve e nós vimos a sua sabedoria deslumbrante, ainda menino, discutindo com gente já vivida. Vimos a sua graça e bondade. Quem mais tocaria em gente pura, defenderia as mulheres e comeria com os pecadores? Vimos o seu poder sobre homens, demônios e até mesmo sobre a fúria dos mares. Vimos sua santidade e pureza. Quem mais bradaria com tamanho zelo em favor de Deus diante de comerciantes vigaristas, sacerdotes enganadores e ricos corruptos? Vimos o escândalo da sua mensagem, subvertendo a cabeça dos que confiavam em si mesmos, deu pão ao faminto e amou até o fim. Vimos o seu amor, estava conosco o próprio amor. E o que fizemos com ele? Nós o matamos, porque todos nós não éramos outra coisa que não inimigos mortais de Deus, avessos ao seu padrão, rivais à sua bondade, opositores da justiça. Não queríamos o seu amor e nem pedimos sua graça. Mortos, não pudemos oferecer outra coisa ao menino Deus entre nós que não fosse a própria morte. O levamos para o madeiro para confirmar de uma vez por todas nossa terrível inimizade contra o seu ser. E ali, pendurado em vergonha, rimos, banqueteamos e blasfemamos contra a luz. Outros de nós se esconderam e o abandonaram, mas nenhum de nós o amou até a morte. Enquanto pensávamos que era um pobre coitado e aflito, ele estava levando sobre si nosso próprio castigo e miséria. Em sua carne rasgada, eram as feridas nossas todas curadas. Em sua vergonha, nossa culpa extinguida. Por meio do sangue precioso do Cordeiro que jorrava, toda a nossa maldição era exorcizada. E quando recebeu o castigo misterioso da ausência do próprio Pai, fomos reconciliados. Morreu o precioso Cristo, em vergonha, em desprezo, e sob a pesada mão da mais furiosa ira esmagadora de Deus, morreu. O sol se escondeu, os anjos desabaram em dor, e o filho se foi, morreu.
chegou. Certo homem carregando uma cruz, multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus venceu. Morreu? Morreu? Mas como poderia a morte, que nada mais é que uma de suas servas, o segurar? Como poderia sucumbir sobre o castigo de Deus aquele que suporta em si mesmo toda a justiça, pois é Deus? Como não seria perfeita e definitiva a oferta de Deus para si mesmo?
Como poderia desvanecer em trevas aquele que é o sol da justiça? Rasgando as trevas como uma cortina de seda, veio então subindo a luz. A alvorada então raiou, o inverno apático se dissolve em cores. A morte é vencida pela vida e o bem triunfa sobre o mal. E a noite vem despontar o clarão do meio-dia. Acabou. Enquanto odiávamos e matávamos, Ele providenciava a nossa liberdade. Acabou. Enquanto rimos de suas dores, Ele aspirou as nossas. Acabou. Enquanto nos banqueteávamos e o víamos morrer de sede, Ele abriu uma fonte de água viva para todo aquele que tem sede. Acabou. Enquanto abandonávamos e fugíamos de sua miséria, Ele buscava o seu rebanho com um surpreendente amor. Acabou. Enquanto nos escondíamos e nos envergonhávamos dele, Ele descia ao pântano de nossas misérias e nos arrancava com poder e obstinação. Acabou. Enquanto desprezávamos por ter sido esquecido de Deus, Ele nos aproximava do nosso inimigo e fazia com o seu sangue a paz. Acabou. Aonde está a morte? Aonde está o poder da morte? Ele desmoralizou as trevas e pagou em si mesmo o resgate por nossa liberdade. Esse preço jamais poderíamos pagar. Quem de nós suportaria o peso da justa ira de Deus? Quem de nós corresponderia à sua lei com perfeição? Nenhum. Mas agora, nele, estamos livres. Ali pendurado estava Cristo, pendurado estava o mentiroso, erguido do chão estavam os arrogantes e devassos, exposto em vergonha estava a prostituta, o travesti e os homossexuais. Hasteados estavam os assassinos, os falsos, os blasfemos, todos os seus filhos, suas filhas, suas ovelhas perdidas, seus pequenos vacilantes, os pobres de espírito, porque em ele se esvaziou até os tornar ricos. Todos ali, morrendo com ele e ressuscitando com ele ao terceiro dia. Que graça insondável, perdão escandaloso, dádiva assombrosa. A notícia da paz com Deus feita por meio de Cristo é boa demais para ser verdade. Mas bem-aventurados os que creem nessa notícia, felizes os que acreditam no precioso Evangelho de Cristo e no sublime bem entregue aos pecadores para a glória de Deus. Já não há mais condenação, tudo foi consumado, o perdido encontrado e o rebelde trazido de volta ao seu lar. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele nos entregou nas mãos do Pai. E quem nos arrebatará dessa segurança eterna? Que cantem os justos e se alegrem os redimidos, porque Cristo é nosso sublime bem. Amém. Mas eu
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Se você crê que a sua vida está nas mãos de Jesus, dá uma linda salva de palmas ao nome dele. Você pode dar um brado de júbilo ao nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o poder, a majestade. Tetelestai está consumado, igreja. Dá um abraço em quem está ao seu lado e diga: está consumado. Você pode se sentar nessa hora. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz em João 19:30: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Senhor Jesus, que nessa hora, Pai, o Senhor fale aos nossos corações. Que nessa hora, Pai, nós possamos experimentar do poder da palavra, Jesus. Não estamos aqui de forma religiosa, Deus. Estamos aqui de corpo, alma e espírito, como Paulo diz, com uma boa consciência, para experimentar do poder da Tua palavra. Fala aos nossos corações, porque estamos prontos para lhe ouvir. Em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Dê mais uma salva de palmas ao nome de Jesus. Uau! Tetelestai. Talvez muitos digam: que palavra é essa? O que significa isso? E nesse momento onde nós vamos receber a homilia, a palavra, a pregação, eu queria iniciar trazendo para você o que significa essa expressão que Jesus disse. Tetelestai significa está consumado. Diga com a sua boca: está consumado. Significa está pago. Diga está pago. Diga sentença executada. Diga vitória, sacrifício perfeito. Diga guerra ganha, carreira cumprida, propósito cumprido. Diga missão. Diga tetelestai, está consumado. Essa foi a última frase, as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só podemos celebrar esse dia, nós que estamos aqui nessa manhã, por conta da obra que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. Eu abri este culto dizendo isso: não haveria motivo, não haveria razão pela qual pessoas se reunissem numa manhã de domingo, se não fosse a obra da cruz tão bem representada aqui. Não teria um porquê, não teria um motivo, não teria uma razão de nós estarmos e fazermos isso a cada manhã, nos reunirmos na presença dEle. É porque de fato foi consumado. E esse conhecimento, ele tem influenciado as nossas vidas. Sim ou sim, igreja? Esse conhecimento tem influenciado a nossa forma de pensar. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, esteja experimentando um pouco
do poder, da glória de Deus. Talvez alguém esteja aqui pela primeira vez, ou entrou numa igreja pela primeira vez, está falando: o que é isso? Isso é o poder de Deus, manifestado através de nós. E talvez você possa dizer: mas a minha cabeça, a minha forma de pensar ainda não foi transformada. Mas isso é o que acontece quando nós temos um encontro com Jesus. Talvez muitos aqui já passaram por isso. A forma de pensar, os hábitos, a nossa confissão, ou seja, as nossas palavras, a nossa forma de se expressar, tudo isso muda quando nós entendemos de fato a razão da nossa existência, quando nós entendemos o que foi a obra da cruz, quando o Senhor, Ele se revela ao seu Filho, aquele que é ovelha, aquele que é Filho amado de um Deus poderoso. Até o nosso caráter ele é transformado, até as nossas posturas. Diz que nós somos transformados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. Então, para que o homem possa viver a nova aliança, para que nós, homens, possamos viver o novo pacto, para que o homem possa viver a graça de Deus, para que o homem possa ser livre da maldição da lei, um Deus soberano, ele se revestiu de carne, ele veio dar a sua vida, ele veio derramar o seu sangue precioso em favor dos eleitos. Levante uma das suas mãos e diga: eu faço parte do povo de Deus. Diga: eu sou um eleito. Diga: eu sou um escolhido. Diga: eu fui amado desde antes da fundação do mundo. Amado, Jesus veio para que o seu povo tivesse a nova aliança. Jesus veio para que nós pudéssemos viver agora o que ele disse: o sangue da nova e eterna aliança. Ele estabeleceu a nova aliança, desprezando definitivamente a velha aliança, desprezando definitivamente a antiga aliança. Diz a palavra que a lei caducou, ela era inútil, não tinha mais proveito, serviu de aio para levar a uma perfeição. E Jesus, ele veio porque a lei apontava para os bens reais. Moisés, com os 613 mandamentos, apontavam como sombra para algo que seria o bem real. Diga: Jesus é o bem real. Nós temos Jesus, ele está em nós. Então ele veio para que esse povo pudesse experimentar e viver a nova aliança. Mas que para isso fosse possível, nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, o que ele fez? Ele aniquilou totalmente o diabo. Ele destruiu as suas obras. Na cruz ele despojou, ele expôs publicamente principados e potestades. A palavra de Deus diz em 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado. Ora, bispo, quem é esse? Esse é o filho da perdição, que vive na prática. Não é aquele que peca, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Aquele que não peca diz que é mentiroso. Mas diz: aquele que vive na prática, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para, diga comigo, destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus, o próprio Deus encarnado, ele veio para destruir. A pergunta que eu faço é: ele destruiu ou não destruiu? Diga: ele destruiu. Ele destruiu as obras do diabo. Então por que essa foi a grande missão de Jesus? Talvez essa seja uma pergunta reflexiva que o Espírito faça nessa manhã. A resposta é porque o diabo é a pessoa espiritual mais interessada no seu fracasso. O diabo é a pessoa espiritual mais interessada no fracasso do homem. E quando o homem pecou, ele perdeu então o domínio que ele tinha recebido do próprio Deus. Você conhece o pecado original, Adão, depois Eva, juntos ali pecando no paraíso. Quando o homem peca, ele perde toda a autoridade, todo o domínio que ele tinha recebido do próprio Deus. E quem assume então esse domínio? Satanás. Satanás assumiu a posição que era do homem. Por causa do pecado, o diabo conseguiu instalar os seus atributos na mente. Por conta do pecado, o diabo conseguiu encravar e instalar os seus atributos no coração de Adão e de Eva, roubando então a autoridade do homem e tornando então o Deus com letra minúscula deste século. É isso que ele é. Lúcifer foi criado como um querubim perfeito. Foi a criação de Deus, um querubim perfeito. Mas depois de se rebelar contra Deus, diabo, do original diabolos, confusão, rebeldia, rebelião. Depois dele se rebelar contra Deus, ele tomou a autoridade do homem, assumiu o reinado aonde? Neste século. É o que diz a palavra em Ezequiel 28, eu quero mostrar para você um pouco sobre isso. No verso 12 em diante diz: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Esse rei de Tiro aqui é tipificação de Lúcifer. Olha só o que diz a palavra: diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. No verso 13 diz: estavas no Éden, jardim de Deus, está falando de Lúcifer, e todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo
e a esmeralda, de ouro se te fizeram os encastes e ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Veja só a criação, veja só um querubim criado de uma forma maravilhosa, formosa. No 14 diz: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Esse era o plano para Lúcifer, o plano de Deus. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. No 16 diz: na multiplicação do teu comércio. Ele começou com rebelião, com o comércio. 1/3 dos anjos ouviram a sua voz e caíram junto com ele. Diz: se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, aqui um pouco do plano, do que Deus permitiu, logicamente, na sua soberania. Como Lúcifer foi criado como um querubim da guarda, como alguém criado nas mais altas pedras, ouros, enfim, jaspe, todas as pedras aqui preciosas. Lúcifer, ele era um anjo perfeito, essa foi a sua criação original. Deus não fez Satanás, Deus fez ele como um querubim, como nós acabamos de ver, da guarda dos anjos, querubim perfeito. Então veja quem era Lúcifer e veja quem ele hoje se tornou. Hoje ele é Satanás, hoje ele é o nosso adversário, hoje é o inimigo, hoje ele é o pai da mentira, hoje ele é o diabo. Então ele não concordou com que Deus fizesse o homem à sua imagem e semelhança, e por isso ele se rebelou contra Deus, e Deus o atirou aqui para a terra. Você sabe, a palavra diz que Lúcifer, ele olhou e falou: eu serei semelhante ao Altíssimo, subirei ao mais alto. Entrou no coração dele essa vaidade, a violência, como nós vimos aqui. Ele não concordou com que Deus criasse o homem à sua imagem e semelhança. Deus poderia tê-lo matado, lógico que poderia, Deus é Deus, mas Deus não o matou para não se contradizer, porque Deus é amor. E por mais que ele pudesse fazer isso, porque ele é soberano, e por mais que nós saibamos que nos nossos olhos é o que merecia, alguém que se rebela contra o próprio Deus, Deus é um Deus de soberania, Deus é um Deus de desígnio, Deus é um Deus de propósito. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. E no seu propósito, na sua soberania, Deus permitiu, por conta de um desígnio, que tudo isso acontecesse. Então primeiro Satanás, ele é atirado aqui na terra, que era, diz em Gênesis, sem forma e vazia. E Deus lhe retirou então a autoridade de guarda do jardim. Deus retirou a formosura. E Deus retirou também dele o resplendor da glória. Tu eras, nós vimos aqui a palavra dizendo, Satanás não podendo tomar o lugar de Deus, ou seja, com inveja, com o seu ódio, com a sua frustração, o que ele faz? Eu não posso tomar o lugar de Deus, então eu ataco a criação de Deus. Ele ataca a mim e a você. Satanás ataca então o homem, para tomar a posição do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Toda a ira, toda a violência, todo o comércio que estava em seu coração agora é conduzido e focado no homem. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, os filhos de Deus, os seres espirituais. Então agora o inimigo, ele ataca quem? Ele ataca os filhos de Deus. Em Gênesis 1:26 assim, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, olha só a criação de Deus para os seus filhos, tenha ele domínio. Eu e você fomos criados para dominar. Esse é o plano de Deus para a vida dos seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então quando Deus fez o homem, o que diz a palavra? Ele deu domínio. Diga, domínio. Essa palavra, governança, foi o que o Senhor colocou nos nossos ombros, na nossa criação. E Satanás, para mostrar então o seu desejo para com Deus, toda essa rebelião, todo esse ódio, sabendo que tinha ali perdido a autoridade que tinha até então, o que ele faz? Ele começa a atacar o homem para tomar a posição do homem aqui na terra, para tomar então aquilo que Deus falou. Olha só, o domínio é seu, a autoridade reina, governa sobre tudo, sobre os peixes, sobre os répteis. Agora Satanás, não podendo tomar o lugar do poderoso Deus, ele ataca o homem para tomar aqui na terra o lugar e o domínio de autoridade do homem. Talvez você pergunte, por que tudo isso? Porque Satanás, ele tinha, e eu creio que ele continua tendo, dois objetivos. O primeiro, rebelar-se contra Deus aqui na terra, fazendo o homem pecar. Ele não pode nos tocar, porque diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Mas diz a palavra que ele fica como um leão que ruge a derredor, lançando dardos, procurando uma brecha para devorar. E ele age dessa forma, com dados, com ciladas, com intentos. Essa é a forma de ele agir aonde? Na nossa carne.
E ele fica fazendo isso, porque esse é um dos objetivos dele. Diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Se ele acha uma brecha, ele entra para fazer isso. E no segundo objetivo, talvez, de Satanás, não podendo ser o Deus do céu, o Todo-Poderoso, ele se torna então o príncipe deste mundo. E você pode dizer, como é que Satanás é o príncipe deste mundo? Isso tudo faz parte, logicamente, de um desígnio de Deus. O Deus da Bíblia não é um Deus com uma mentalidade como a nossa. Muitas vezes a gente olha para Deus e pensa que Ele é limitado, que Ele é como nós, que Ele muitas vezes é fraco. Eu sei que a religião muitas vezes pinta Deus dessa forma, um Jesus fraco, ensanguentado, numa cruz. Eu queria lembrar você, talvez você tenha essa consciência, mas eu queria deixar isso registrado, que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, e o trono está preenchido. Jesus Cristo não está ensanguentado. Havia cruzes, tudo que nós vimos aqui, dolorosa, Ele venceu, você viu? Ele venceu a morte, Ele tomou a chave das mãos do diabo, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Onde estás a morte? Aquele que venceu. Esse é o Deus soberano de desígnios, e em seus desígnios e propósitos Ele faz com que Satanás seja o príncipe deste mundo. Olha o que diz Paulo em Efésios 2, 1 em diante. Ele vos deu vida estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Você precisa compreender nessa manhã que antes de Cristo todos nós estávamos nessa condição, mortos nos nossos delitos e pecados. Eu pergunto para você, um morto pode escolher alguma coisa? Você já viu um morto escolher algo? Depois que morre não tem mais escolha. As pessoas escolhem por ele a roupa, onde vai ser enterrado, o caixão, tudo isso. Por mais que ele tenha esboçado talvez um testamento, uma vontade, ele não tem mais o poder de escolha, porque ele está morto. E diz a palavra que espiritualmente eu e você estávamos assim. Paulo diz, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ele diz que Ele nos deu vida. Jesus nos deu vida. No 2 ele diz, nos quais andaste outrora, ou seja, antes de Cristo, outrora, num outro tempo, segundo, nós andávamos assim, segundo o curso deste mundo, segundo, olha só agora, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse é Satanás, Lúcifer, aquele querubim da guarda, que guardava o jardim, que caiu após a queda. Agora a palavra diz que ele é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua aonde? Nos filhos da desobediência. Você que é um filho de Deus, não tenha medo, porque o espírito do engano não habita mais em você. Ele continua habitando nos filhos da desobediência. Quantos são obedientes aqui? Digam amém. Se somos obedientes, nós não temos nada a ver com isso. Nós já saímos das trevas, já fomos resgatados. Ele pagou, Ele nos comprou do mercado de escravos, Ele nos transportou para o reino de luz. Não estamos mais debaixo do império, estamos agora debaixo de um reino onde o Senhor Jesus Cristo é o Rei de reis e Senhor de senhores. Ele diz, do Espírito agora, no filho da obediência. No verso 3 diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. Talvez você tenha tido esse passado, andou segundo o curso do mundo, no pecado, no adultério, na prostituição, na droga, nas coisas do mundo, nas festas, nas orgias, enfim, talvez tenha sido essa a sua vida antes de Jesus. Paulo diz, também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos, não somos mais. Por que não somos mais? Porque um sangue foi vertido na cruz. O verso 4 diz, mas Deus, diga graças a Deus, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, não foi por merecimento, foi por graça. Nós não tínhamos feito nada, estávamos mortos, foi a graça dele. Depois Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas ele está dizendo aqui, mas Deus, segundo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida. Diga, Jesus me deu vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Ele diz agora, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau! Essa é a obra que Jesus fez na sua e na minha vida. Nós não estamos aqui para negar a obra da cruz, nós estamos aqui para nos apropriar da obra da cruz. Agora veja como Jesus se referiu a ele, a Lúcifer, diz lá em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então veja que por que Satanás é um príncipe do mundo? Porque Deus, na sua soberania, permitiu com que ele, na sua queda, fosse o príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo. Então quando o homem aceitou a ideia de Satanás, logicamente Adão junto com Eva aceitou a ideia de Satanás, ele se rebelou contra Deus, se rebelou contra a palavra de Deus, contra os desígnios de Deus. O que aconteceu então? O homem perdeu a sua posição de honra, de glória. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, foi o que Deus disse. E quando o homem aceita, quando ele ouve, logicamente o diabo encarnado na serpente, quando ele ouve aquela proposta, junto, Eva, Adão, comem do fruto, eles se rebelam contra Deus.
Eles perdem a sua posição de glória, perdem o domínio que haviam recebido do próprio Deus. O homem tinha tudo, o homem tinha honra, o homem tinha glória, o homem tinha domínio. O homem então se voltou contra a palavra de Deus, e ao se voltar contra a palavra de Deus, ele perde tudo. Eu estou aqui nessa manhã para dizer algo para você: nunca se volte contra a palavra de Deus. Nunca entre num braço de ferro com Deus. Não se volte, porque o caminho é um caminho de morte. O homem se tornou então, depois de se rebelar contra a palavra, o homem se tornou agora escravo do diabo. O homem ficou com a inclinação de fazer a vontade do diabo, aquele que foi criado da mais alta forma, a mais criação mais plena de Deus. Depois da criação, ele criou ali o homem. Depois de criar a fauna, a flora, os animais, todo mundo, ele cria ali Adão, a imagem e semelhança. Agora esta criação de Deus se torna agora sujeito, escravo ao diabo, faz as vontades do diabo. E ao se tornar escravo de Satanás, o homem agora passa a ter uma natureza má, uma natureza carnal. Todos nós, na nossa carne, temos essa natureza, uma natureza que não habita, diz que na carne não habita bem algum. Então, nós agora, depois do pecado original, passamos a ter o quê? Um pecado que habita numa mente escrava, sujeito às vontades do mundo, sujeito às vontades do mal de Satanás. E quando você vê uma pessoa então praticar um crime, quando nós vemos no noticiário pessoas, pais matando filhos, ou filhos matando pais, coisas horríveis. Quando você vê, sabe, uma pessoa se drogar, uma pessoa se embriagar, quando você vê notícias horríveis na televisão, nas mídias sociais, o que é isso? Isso é a natureza do pecado, igreja. Isso é a natureza daquele que caiu do príncipe da potestade do ar, que passou a habitar no homem, que passou a dominar agora a mente do homem, que fez com que o homem se tornasse preso, escravo às vontades deste mundo. Então a pergunta que nós fazemos nessa hora: se o pecado passou a habitar no homem, quais foram então as consequências de tudo isso? E as consequências de tudo isso é o que você vê na sociedade hoje, é o que nós encontramos no mundo hoje. O homem se tornou doente, o homem se tornou escravo da morte, o homem se tornou influenciado pelos principados, pelas potestades do mal, o homem se tornou seduzido pelo mundo. Hoje o mundo seduz, por quê? Porque a mente, a carne, a vontade do coração que é corrupto, diz a palavra, está escrava às paixões desse mundo. Então essa atração que o homem tem, como diz a palavra, a Bíblia diz, essa concupiscência, essa sedução pelo pecado, veio exatamente por conta que o homem perdeu o domínio que tinha recebido de Deus. Façamos o homem, tenha ele domínio sobre os peixes. Por que agora não temos mais domínio? Porque o pecado entrou. Agora vem o quê? No lugar do domínio nós somos dominados. No lugar do domínio agora nós somos escravos às paixões desse mundo. Veio agora, enfim, no lugar da glória que nós perdemos, agora o homem não tem mais agora o homem ele é seduzido. Talvez nós possamos agora trazer uma imagem. É como se o homem fosse uma mosca. Pense numa pequena mosca presa numa teia de aranha. É mais ou menos assim um homem sem Deus, preso no pecado, fazendo força muitas vezes para sair dali, mas não consegue porque está numa prisão. Existe o quê? Uma mente escrava agora, uma escravidão na mente, uma corrupção na carne. E por que eu estou falando tudo isso? Porque por si mesmo, por nós mesmos, nós humanamente não poderíamos e não podemos fazer nada para sair dessa condição. Não podemos. Bispo, mas tudo isso aconteceu por conta do pecado? Sim, por conta do pecado original. Porque um pecou, todos nós pecamos, é o que diz as Escrituras. Mas a Escritura também diz que por amor de um, nós todos agora fomos ressuscitados. Todos nós agora fomos, como nós vimos, ressuscitados com Cristo. Estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo, por conta do amor dele, por conta da obra dele. Porque nós, na nossa humanidade, não poderíamos fazer e não podemos fazer nada para sair dessa prisão. Então como que o homem poderia sair dessa posição original, ou melhor, voltar a essa posição original de ter domínio como Deus fez, ter toda a autoridade? E aqui começa talvez o ápice da mensagem de hoje. O homem só poderia voltar a ter domínio por um desígnio de um Deus soberano, por um plano perfeito, por tão grande salvação que só um Deus soberano poderia se manifestar em carne. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se não fosse Ele, nós não seríamos libertos do pecado. Se não fosse Ele, nós não seríamos libertos da doença, da morte. Nós não seríamos libertos do amor do mundo. Nós jamais teríamos força para escolher Deus. Nós jamais. Por isso não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que escolheu a nós. Não fostes vós que escolheste a mim. Ele diz, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros,
Por quê? Porque a obra foi dele. Nós estávamos mortos, disse Paulo, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Essa era a condição de uma pessoa antes de Cristo. Talvez seja a condição de alguém aqui nessa manhã, eu não sei. Essa é a condição de uma pessoa que ainda não se converteu. O pecador, ele faz o quê? O pecado faz com que a carne mande. O pecado faz com que o coração, as paixões, a lascívia, a concupiscência, com que isso seja o que domina a mente e o coração de uma pessoa que ainda não está em Cristo, logicamente. Então essa pessoa que não tem Jesus, ela tem o seu interior corrompido, ela é doente, ela está morta espiritualmente, ela ama o mundo. E como é que eu faço para me tornar vivo espiritualmente? Você não faz nada, porque você não tem força. Você ouve a voz do bom pastor, porque ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele diz: eu as conheço e elas me seguem. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã ouvindo uma voz que não é de um homem, não é a voz do Fernando, é a voz do bom pastor, porque nós estamos lendo a palavra de Deus. E ao ouvir a voz desse bom pastor, porque nós somos ovelhas, nós temos um Espírito que testifica com o Espírito Santo de Deus. Aquilo que está morto passa a viver, o Espírito se torna vivo. Só o Deus soberano fez essa obra por nós e pode fazer essa obra por nós, para que nós possamos de fato agora reinar em vida através de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer nada, nós não temos força alguma. Ele já fez, Ele fez a obra na cruz. Então o que Jesus veio fazer aqui? O que eu tenho que fazer agora? Você tem que crer. Fala assim: eu tenho que crer. Fala: eu tenho que crer. Crer o quê? Crer nas obras de Jesus. Jesus, ele veio libertar o homem do pecado. Jesus veio libertar o homem da carne, igreja. Ele veio. Nós vimos, ele veio destruir o poder do diabo. Eu perguntei para ele: ele destruiu ou não destruiu? Ele destruiu. Então ele veio fazer isso. Ele veio libertar o velho homem. Ele veio tirar as doenças, a morte. Ele veio tirar o amor do mundo. Ele veio nos libertar dos principados e potestades. Ele veio nos libertar do mundo Aion e de toda a força de Satanás. Isso tudo seria impossível. Eu tenho que dizer isso. Isso tudo seria impossível, e é impossível através de uma obra humana. Não existe jejum, não existe campanha, não existe subida ao monte, não existe vigília, não existe ralar o preço que possa mudar a condição do homem, porque o homem está morto em delito e pecado. Só um Deus soberano, só um Pai de amor bondoso, só aquele que é o próprio Deus, só o sol da justiça, só o Rei de reis, o Senhor de senhores, o cavaleiro do cavalo branco, só Ele, igreja, o lírio dos vales, só Ele, a rosa de Saron, só Ele poderia nos tirar de uma condição de morte e nos colocar numa condição de vida. Isso seria impossível pelos nossos esforços. Por isso foi Cristo que fez isso. Onde Ele fez isso? Diga: na cruz. Na cruz. Ou seja, o que nós temos que fazer hoje para destruir Satanás? Nós não temos que fazer nada. Eu sei que muitas pessoas: vamos fazer uma campanha aqui para destruir Satanás, vamos lutar. Não tem que fazer nada. Ele destruiu. Não tem espadinha de papel que possa destruir Satanás. Não tem briga, não tem ralar o preço. Ele despojou principados e potestades. Ele vos deu vida. Nós estávamos mortos, a obra foi toda dele. Diga graças a Deus por isso. Então Satanás, ele se tornou adversário de Deus e também adversário dos homens, é o que diz a palavra. E ele quer o que agora? Ele quer destruir as obras de Deus através das suas mentiras. Diz que ele é o pai da mentira. Ele quer destruir aquilo que é prioridade para Deus. Portanto, ele quer destruir a vida dos filhos de Deus. E através da morte, através da ressurreição de Cristo, as obras do diabo nas nossas vidas, diz as Escrituras, nós vimos isso aqui já em algumas passagens, elas foram aniquiladas. Você pode levantar uma das suas mãos e falar: diga graças a Deus. Diga que as obras do diabo, põe a mão no seu peito e fala assim: na minha vida, diga, foram aniquiladas. Diga tetelestai, diga está consumado, diga guerra ganha, diga vitória, diga missão cumprida, diga a obra foi feita, diga eu estou liberto de toda maldição, de todo pecado, de toda dor, de toda culpa. Diga, ele encravou na cruz. Essa foi a obra, foi aniquilada as obras de Satanás. Então quem é realmente nascido em Cristo, quem é realmente nascido de novo, quem é de fato convertido, aquela glória, ela volta. Por quê? Porque agora o Espírito não está mais morto, o Espírito está vivo. A honra volta às nossas vidas. Todo o plano de Deus para a vida dos seus filhos, ele é agora reconciliado. Fomos reconciliados com Cristo, é o que diz a palavra. Graças a Deus. Então quem recebeu Jesus agora foi curado no seu corpo, foi curado na sua alma, no seu espírito. Quando
nós temos um encontro com Jesus, quando confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, o que acontece? Tudo agora é devolvido para nós, porque a cruz, o sangue vertido nos devolveu isso. E uma vez que isso é devolvido agora, isso é definitivo, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode negar a obra, ninguém pode apagar a obra da cruz, porque Ele disse: está consumado. E uma vez consumado, igreja, consumado para todo sempre. Nós não podemos crucificar Cristo novamente. Ele já foi crucificado, Ele já levou todo o pecado, toda a maldição estava sobre Ele, o castigo que nos traz a paz estava, diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa obra foi feita nas nossas vidas, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa agora é a sua verdadeira identidade, essa agora é a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. Vimos Paulo falando: estamos com Ele sentados em lugares celestiais, uma vez filho para todo sempre. Ninguém pode tirar aquilo que Deus fez na sua vida. Ninguém pode roubar a obra de Cristo na sua e na minha vida. Então veja o que Jesus fez através da sua carne. Vai aparecer na tela para você. Através da carne, Ele aniquilou o pecado. O verdadeiro convertido não vive mais no pecado, não vive mais na prática do pecado. Através da sua carne, as paixões e concupiscências foram crucificadas com Cristo. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Através da carne, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele pagou todas as dívidas que eram contra nós. Ele despojou principados e potestades. Através da sua carne, Ele venceu o mundo. Ele desfez as inimizades que eram contra nós. Ele nos resgatou da maldição da lei, das famílias, das gerações. Bispo, e a maldição hereditária? Não há mais maldição sobre a sua vida. Ele te resgatou desse lugar. Ele diz: não há mais condenação. Quem está em Cristo Jesus não é mais maldito, agora é um filho bendito. Ele venceu o mundo, Ele desfez as inimizades que eram contra nós. Isso Ele fez nas nossas vidas. Ele nos resgatou da maldição da lei, e Ele nos colocou agora debaixo da sua maravilhosa graça. Foi isso que Jesus fez através da sua carne. E o que Jesus fez através do sangue? Ele nos deu redenção e remissão eterna. Nós estamos limpos. Diga graças a Deus. Diga: Jesus me fez limpo. Diz que nós somos alvo mais do que a neve, purificados pelo sangue. Em Efésios 1:7, Paulo diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. E o que Jesus fez através então da ressurreição? O que Ele fez? Ele destruiu a morte. Agora então um filho de Deus, quem é filho de Deus, diga amém. Agora então você e eu, um filho de Deus não morre, mas vive eternamente. Diz a palavra que a carne volta para o pó, cumprindo um ciclo da vida, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas o Espírito, ele torna a Deus, porque de lá veio. Não morre mais, não passa mais agora da morte. Agora nós temos vida e vida eterna. Foi isso que Jesus fez nas nossas vidas. Por isso, hoje talvez é celebrado no mundo, mas para nós a Páscoa, o nosso descanso é Jesus. Isso tem que ser celebrado todos os dias das nossas vidas. Não é um dia, não é uma data, não é uma vez. Todos os dias Jesus é o nosso descanso. Ele é o nosso shabato. Nós temos agora Ele nos nossos corações. E isso não é uma obra que é parcial, é uma obra eterna, é uma obra definitiva. Diga graças a Deus por isso. E através da ascensão e glorificação, o que Ele fez? Olha só, Ele levou o cativo o cativeiro, e Deus deu dons aos homens. Ele te dotou com dons. Ele colocou talentos na sua vida. Ele levou o cativo, aquilo que nos fazia cativo, diz que Ele levou o cativo, o cativeiro. Essa é a obra dele. Em Efésios 4:8, Paulo diz: por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Quer dizer então que quando Ele leva cativo os cativeiros, Ele levou todas as formas que poderiam ameaçar a liberdade do homem. Ele nos fez de fato livres, somos livres em Cristo Jesus. E para nós irmos para o final, Ele também, temos na tela, Ele derramou o Espírito Santo. Foi a obra que Jesus fez. Ele nos deu o poder sobre toda a força do mal. É o que diz a palavra em Lucas 10:19. Você tem que tomar posse disso, porque a obra foi feita, a obra foi concretizada. Tetelestai, está consumado. Ele disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre, leia comigo, todo poder do inimigo. Isso já foi colocado em você e em mim. Esse é um dom que Deus colocou, isso é uma lei de imputação. Todo o poder do inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. O inferno inteiro, o diabo, todas as potestades, todos os anjos, todos os demônios, eles não têm poder sobre as nossas vidas, porque diz a palavra que Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, leia comigo, nada absolutamente vos causará dano. Por que não? Porque a obra foi feita, até Tetelestai, está consumada, igreja. Nada pode nos causar dano, nada nem ninguém.
Não importa o que falem, não importa o que façam contra a sua vida. Então qualquer mentira que venha roubar a nossa vida, nós temos o quê? Poder sobre ela. Nós temos força de Deus sobre ela. Por quê? Porque o poder agora foi restaurado. Não tínhamos mais. Adão pecou, Eva pecou, pecado original entrou, não tínhamos mais poder nem domínio. Mas agora, depois da cruz, nós temos domínio. Agora nós temos o poder foi restaurado por conta da morte, por conta da ressurreição de Cristo Jesus. Então a derrota de Satanás foi total agora. Dentro de nós não há mais espaço para Satanás. Agora dentro dos filhos de Deus tem um Espírito, que diz a palavra que é um com o Espírito Santo. Satanás não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Satanás não tem mais o poder contra os filhos de Deus. Diz que ele foi exposto publicamente. Tetelestai, igreja. A obra foi feita. Então agora você pode viver uma vida livre do pecado. Nós agora podemos viver uma vida livre das demais obras de Satanás. Agora de fato nós podemos caminhar com Cristo. Agora de fato nós estamos, como já lemos hoje, assentados nesse lugar, regiões celestiais. Agora nós podemos caminhar como vencedores. Agora nós somos em todas as coisas mais que vencedores. Por quê? Porque a obra foi feita. Porque tetelestai, está consumado. Guerra ganha, missão cumprida, propósito estabelecido. Jesus, ele venceu a morte. Hoje nós temos alegria, nós não lembramos desse dia com tristeza, com dor. Eu sei que a tradição já disse isso, vou repetir, a tradição tenta pintar um dia como triste. Não, amado, é um dia de alegria. Ele mudou a história do mundo, ele mudou a história da humanidade, ele mudou a história das nossas vidas. Éramos um antes de Cristo e agora somos outros depois de Cristo. Essa obra foi feita por conta de um amor. Como eu já disse, a palavra de Deus deixa isso claro, nós não teremos força alguma para fazer isso, na nossa humanidade, no nosso poder, mas Jesus em sua glória, Jesus em sua soberania, Jesus em seu amor, em sua graça, Ele nos resgatou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e Ele nos estabeleceu agora como reino, como sacerdote. Agora nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, agora nós somos nação santa. Agora nós somos esses sacerdotes reais. Agora nós temos acesso. O véu se rasgou de alto a baixo na carne de Jesus. Ele estava nos dando o quê? Acesso. Antes não tínhamos acesso. Agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos hoje, nessa manhã, entrar com ousadia e com intrepidez do Santo dos Santos, porque a obra foi feita. E mais uma vez eu digo, foi feita uma vez, ela foi feita em definitivo. Diga graças a Deus por isso. Eu queria terminar esse momento com uma declaração de fé. Aí no seu lugar, levante uma das suas mãos e diga comigo. Diga: Jesus me deu poder sobre todo inimigo. Você precisa falar isso com poder. Diga: Jesus me deu poder. Diga: sobre todo o poder do inimigo. Diga: Jesus derramou o Espírito Santo. Fala: na minha vida. Diga: Jesus levou cativo o meu cativeiro. Diga: Jesus destruiu a morte e trouxe imortalidade para mim. Diga: Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Diga: Jesus me deu eterna redenção e eterna remissão. Diga: Jesus me libertou das maldições. Diga: Jesus desfez as inimizades que eram contra mim. Diga: Jesus venceu o mundo. Diga: portanto eu também venci. Diga: Jesus despojou principados e potestades. Diga: Jesus apagou as dívidas que eram contra mim. Jesus curou as minhas enfermidades. Jesus crucificou o meu velho homem. Diga: Jesus aniquilou o pecado. Jesus abriu o seu bom tesouro, o céu. Diga: Ele abriu o seu bom tesouro para mim. Jesus me fez mais que vencedor. Diga: eu tenho que crer. Diga: eu tenho que crer. Diga: crer, 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 porque o justo viverá por fé. Diga: eu tenho que crer na obra da cruz. Assim seja, igreja, porque assim foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Tetelestai, está consumado. O Deus da vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição.
Deus da vida.